A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é o pastor Rafael Rossi, da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no setor Parque Alvorada. Esse é o nosso podcast Vida Cristã, esse espaço de diálogo à luz da Palavra de Deus, onde abordamos temas importantes para a nossa caminhada cristã aqui na Terra, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Neste 7º episódio, nós vamos abordar mais uma resposta a perguntas recebidas pelos nossos irmãos. A pergunta de hoje é: como vencer o pecado que sempre volta? Aí tem uma observação: e sempre cai. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui, diga-se de passagem, a respeito de pecado, a respeito de confissão, a respeito de culpa. Isso é muito importante, demonstra que os irmãos estão preocupados com viver uma vida de santidade ao Senhor. Vamos à resposta desse questionamento sem maiores delongas. Eu já te convido a imediatamente abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 em diante. Aqui, o apóstolo Paulo evidencia essa luta, essa batalha interna. Ele nos diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui Paulo começa a nos evidenciar que, apesar da mente querer obedecer a Deus, o corpo quer seguir os desejos da carne. Apesar da mente querer fazer aquilo que Deus nos propõe em um caminho de santidade, o corpo quer satisfazer os desejos da carnalidade. E aí ele continua fazendo aí toda uma argumentação. Ele vai dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. E aí eu quero pular lá para o versículo 24, e aí na sua casa você pausa o vídeo e leia todo o texto. O versículo 24 ele conclui assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois bem, aqui a condição de miséria humana cativa sob os desejos do pecado está bastante evidente. E os pecados que estão ali imbuídos nessa nossa batalha interna, querendo nos prender, querendo nos escravizar. O texto sagrado também diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, Bom, eles, se nós não tomarmos cuidado, se nós não combatermos, se nós não buscarmos um fortalecimento no Senhor, eles tomarão conta e, de fato, nos prenderão, nos aprisionarão. Provérbios capítulo 14, versículo 9, digo de passagem, o rei Salomão nos diz no texto: os tolos zombam do pecado. É absoluta tolice zombar do pecado, mas nós não somos destes, nós somos dos sábios que procuram temer ao Senhor. E aí, para nós vencermos nessa batalha, que é justamente o cerne da pergunta, para nós sairmos vitoriosos nessa batalha, eu quero te ajudar a partir do que a própria palavra de Deus nos diz. Um outro texto bastante útil é o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Paulo preso, ele nos traz essa célebre conclusão: tudo posso naquele que me fortalece. Em que pese aqui o contexto esteja apontando para outros tipos de provação e não especificamente a questão do pecado, nós precisamos entender que o tudo posso, ele alarga a aplicação para abranger também essa nossa batalha interna. E é em Cristo Jesus que nos fortalece. Bom, se queremos vencer o pecado, se queremos sobrepujar nesta batalha interna, nós precisamos entender que nós podemos em Cristo, naquele que nos fortalece.
Fora de Cristo nós não podemos. Nós podemos vencer se permanecermos, para usar a linguagem joanina, né? Se permanecermos em Cristo e Cristo em nós. Aí sim, com a força que vem dele, com a força da graça, do amor, da misericórdia, nós conseguiremos sobrepujar o pecado. Então, o primeiro detalhe importante é que a força para vencer o pecado não vem de você, vem de Cristo. E aí eu faço sempre a observação. Neste contexto da pergunta que trata de pecados de estimação, precisamos tomar cuidado, porque se nós tentamos vencer os pecados por nós mesmos, com a nossa própria força, nós vamos incorrer no que Tiago escreve lá em Tiago 1,15, que eu digo de passagem: o pecado consumado gera a morte, mas esse pecado ele nasce quando somos enganados pelos nossos próprios maus desejos. Então, em nós mesmos, a concupiscência, os maus desejos acabarão nos iludindo, nos enganando, e nós não venceremos. Enquanto você estiver buscando força em você mesmo para vencer esse pecado de estimação, você não conseguirá. Então, essa é a primeira arma para vencer o pecado de estimação. É a força que vem do Senhor. A segunda arma, aí eu quero recorrer a um outro texto bastante conhecido de todos, que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecados, e aqui no nosso podcast já temos um vídeo sobre isso, não vou aqui pormenorizar a questão. A confissão de pecados é uma segunda arma fundamental. Eu não estou falando de mero remorso depois do pecado. Eu não estou falando de mera consciência culpada, pesada, que te faz, às vezes, querer buscar um subterfúgio para as suas emoções. Não, eu estou falando de confissão sincera diante de Deus, aquela que tem o objetivo de abandonar, de deixar, de não voltar mais a praticar. Se nós confessamos, dois efeitos acontecem. O primeiro é o perdão, nos é um efeito garantido, e o segundo é a purificação. Olha só que coisa maravilhosa. Então, se a primeira arma para vencer o pecado de estimação é buscar a força que vem do Senhor, aquele que nos fortalece, naquele em quem tudo podemos, a segunda arma é confessar. Você precisa confessar. Sem confissão não haverá perfeita restauração, não haverá purificação. Amém? E para finalizar, por fim, uma terceira arma aqui que eu quero abordar contra o pecado é a questão da vigilância. Nós temos um texto no Antigo Testamento que eu até trouxe para nós, Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Preste atenção. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? O texto aqui, por intermédio do profeta Ezequiel, ele está nos trazendo uma palavra de alerta, de condenação, porque justamente o povo de Deus, eles levantaram ídolos dentro do seu coração, eles colocaram outros deuses, entre aspas, nos altares dos seus corações, e aquilo os estava fazendo tropeçar e cair em iniquidade, em pecado. Quando nós levantamos, nós colocamos outros ídolos no nosso coração, e aí eu não estou dizendo só da idolatria no que diz respeito à adoração a imagens, a santos, não, eu estou dizendo num contexto geral, tudo aquilo que rouba a centralidade de Deus, inclusive entretenimento, trabalho e pessoas. Se nós fazemos isso, nós estamos colocando pedras de tropeço para nos levar a cair em iniquidade. E aí é um alerta que precisamos trazer, porque nós precisamos vigiar o tempo
todo. O texto sagrado nos diz: orai e vigiai. Nós precisamos vigiar. A vigilância é uma disciplina cristã que por vezes é deixada de lado, mas é uma arma poderosíssima contra os pecados de estimação. Você precisa buscar a força que vem do Senhor, daquele que te fortalece, daquele que tudo pode. Você precisa confessar os seus pecados verdadeiramente para que seja perdoado, para que seja purificado, e você precisa vigiar para não trazer esses ídolos, para não colocar esses ídolos sobre o altar do seu coração, roubando o lugar de Deus, porque isso vai te fazer tropeçar inúmeras vezes em pecado. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado a partir da palavra do Senhor e espero te encontrar por aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, tá certo? E que nós possamos caminhar juntos em direção aos céus. Deus abençoe a todos.